Então, olá turma, hoje nós vamos para a nossa aula de número 78, falar sobre a infestação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. E que o Divino Espírito Santo nos ilumine e nos guie no caminho da verdade, através desses estudos de angelologia. Então, a infestação, diz Efésios 6, 10, 11. Não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos espalhados pelos ares. Então, a terminologia a respeito da ação extraordinária do demônio sobre os homens, então estamos vendo que a infestação, estudamos nas aulas anteriores que a tentação é uma ação ordinária do demônio, comum. A infestação é extraordinária, ou seja, é algo que não é comum de acontecer. Vamos saber o que é infestação. Então, estas coisas, essa ação extraordinária do demônio sobre os homens, né, as coisas sobre as coisas e os locais, não é uniforme. Quer dizer que não segue, não tem uma regra assim, que segue a mesma linha, retinho, uniforme. Então, não é de forma assim, é assim que acontece. Como é que é? Então, alguns autores falam que a infestação ela pode ser uma obsessão para designar essa atuação do demônio, quer se trate de sua simples presença local, quer de sua atuação sobre o homem. Então, alguns autores dizem que está tendo uma obsessão, porque o que é a infestação? É o ambiente contaminado, ou o homem, ou as coisas, ou os objetos, os animais, está infestado de feitiçaria, de bruxaria. Ali está o mal presente tomando de conta. Quando, por exemplo, você vê muitos dos seus animais morrendo, não sabe por quê, as coisas parecem que não vão bem, às vezes a infestação é no seu ambiente de trabalho, parece que nada vai bem no seu trabalho, parece que você também não consegue arrumar um emprego, parece que uma infestação, ou seja, como se fosse uma amarração no seu emprego. Então, infestação é tudo isso aí. É uma contaminação que se alastra, pode ser nas coisas, na sua casa, no seu lar, né? Ou em você mesmo está infestado, né? E alguns autores chamam isso aí também de obsessão. Você está sofrendo uma obsessão, o local está sofrendo obsessão, os animais estão sofrendo uma obsessão demoníaca. Então, para designar essa atuação do demônio, então que se trata de presença local, que é de atuação sobre o homem, mas sem possuí-lo, que é da possessão. Outros criam termos especiais como circunmisseção. Ainda tem essa, Clailton? Tem. Existe a circunmisseção. Anote até bem, ó. Marque aí na sua apostila, página 25. Ó. Circunmisseção. Para designação do demônio externa ao homem. Então, a circunmisseção é a atuação do homem, do demônio de fora, que não é a tentação. Viu? Então, vamos adotar aqui a terminologia usada pelo Monsenhor Conrado Balducci. O Monsenhor Balducci, que ele vai falar o seguinte. Por parecermos mais simples e direta, né? Então, vai ser usado aqui, nós vamos chamar tudo isso aqui de infestação local. Tá bom? Nós vamos chamar aqui de infestação. Vamos generalizar, né? O mal que acontecer. A infestação demoníaca que acontecer no local, na pessoa, nós vamos chamar de infestação local ou infestação pessoal, de acordo com o Monsenhor Balducci, o padre. E possessão diabólica também, né? Vamos lá. Trataremos em primeiro lugar das duas formas de infestação. Então vamos conhecer aqui o que é a infestação local e a infestação pessoal. Vamos agora para a aula 75. Infestação local é o quê?
Consiste em uma atividade, perturbada, em uma atividade, consiste em uma atividade perturbada que o demônio exerce diretamente sobre a natureza inanimada. Então, é uma atividade, é uma ação. É uma ação perturbadora que o demônio exerce de forma direta sobre o reino animal. Tudo que é inanimado, tudo que não tem vida. Né? Sobre o reino mineral, elementos atmosféricos, etc. E também na animada, os seres inferiores, como o animado é tudo que tem vida, né? No caso, o vegetal e o reino animal. Então, a ação que o demônio exerce. E também sobre lugares. Então, existe a infestação nos lugares, procurando desse modo atingir indiretamente o homem, sempre em modo maléfico. Então, vamos entender o que é isso aí. Como é essa contaminação, que às vezes a gente chama, o local está contaminado. Eu estou com uma contaminação. Não, na verdade a gente chama, os exorcistas chamam de infestação. O ambiente está infestado. Quando você diz, está contaminado ali aquela casa, a pessoa está contaminada. Então, para você entender melhor, isso que você chama contaminado é infestação, tá bom? Na linguagem, vamos dizer, mais popular nossa, leiga. Vejamos aqui. Com efeito, todas as criaturas, mesmo as irracionais, por maldição do pecado, ficaram sob o poder do demônio. Preste atenção. Por causa do pecado, tudo ficou sob o poder do demônio, porque o homem pecou, conforme diz lá em Romanos 8, versículo 21. Tudo ficou sob o poder do demônio. Então, assim os lugares e as coisas, do mesmo modo que as pessoas estão sujeitas à infestação demoníaca. Como é que fazer então, Clailton? É onde é que tem a nossa consagração. Por isso que é importante você orar, entregar, consagrar tudo seu a Deus, aos anjos. Eu entrego o meu trabalho que eu vou ter, o trabalho que eu já estou pedindo, meu Deus, eu já consagro a Ti, já entrego a Ti. Faça suas orações de consagração dos anjos, tem a oração de São Miguel Arcanjo de consagração. Porque o que é consagrar? É você dizer assim, ó, tudo que me pertence, eu agora, de hoje em diante, digo que pertence a Deus, a Nossa Senhora, se você faz uma consagração a ela, a São Miguel Arcanjo, no Rosário de São Miguel Arcanjo, que a gente reza, tem a oração de consagração sempre, a Quaresma de São Miguel, quando a gente faz, tem a consagração sempre, porque nós estamos consagrando tudo, sua vida, tudo. Então, a partir do momento que você diz assim, tudo meu te pertence, até minha vida e o meu ser, aí você está protegendo de infestação. Entendeu? Porque a infestação ela geralmente vem por alguém que faz feitiçaria ou, como tudo já está sob o poder do maligno, então, de certa forma, o demônio já tem por direito. Entendeu? Tudo até a nossa vida. Por isso Jesus Cristo veio para poder com seu sangue, através do batismo a gente tira esse poder do demônio. Por isso é importante a gente se batizar. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles entregaram tudo para o demônio, até a própria vida, porque eles trocaram de Deus, vamos assim dizer, em vez de eles acreditarem em Deus, quiseram servir ao Satanás. Ou seja, não quiseram saber de Deus, se afastaram de Deus. Então eles consagraram, sem eles perceberem, eles consagraram tudo ao demônio, entregaram, porque eles entregaram tudo que era deles, que Deus deu do paraíso, o bem, todo mundo. Adão e Eva entregaram nas mãos de Deus, inclusive a própria vida. E aí Deus que vai intervindo no meio da história para salvar, tentar resgatar este mundo, resgatar o homem do seu pecado, que é através do próprio Jesus Cristo, que na sua cruz ele derramou seu sangue no mundo inteiro e sobre nós, que através do batismo e da Eucaristia a gente é banhado e a gente passa a não pertencer mais ao maligno, né? A gente passa a pertencer a Jesus Cristo, mas a gente precisa aceitar estar com Jesus, como a partir do batismo. Por isso que é a importância do batismo, para que essa infestação que o demônio tem domínio não seja mais dele. Por isso que muitas pessoas têm problema de se libertar de feitiçaria, porque eu pergunto, irmão, tu batizou? Aí tem gente que acha besteira, aí não tem problema eu batizar para poder eu me libertar do feitiço, eu tenho que me batizar. Mesmo que seja grande, a pessoa não entende, pensa que é uma bobagem. Porque no batismo tu vai se consagrar a Deus, porque por natureza do pecado, tudo pertence ao maligno, como diz aqui em Romanos, ó.
Então, se tudo já está pertencendo ao maligno, mas o maligno não está te agindo ainda, e vem uma pessoa e faz feitiço para ti, aquela pessoa está conversando com o demônio para o demônio te prejudicar. Aí você fica mais fácil, porque você já pertencia a ele, porque você não foi batizado. Aí, ou você é batizado, mas você vive em pecado grave. Não quer se confessar, para se lavar. Aí fica difícil, porque você tá fazendo as coisas do demônio, quer viver em pecado grave. Viver em pecado grave, você está aceitando tudo que o demônio está oferecendo. Está voltando a ser Adão e Eva. Entendeu? A partir do momento que você vive no seu pecado, nos pecados graves, que é o que desobedecer os 10 mandamentos, pegue lá e vai refletir. Tudo que você desobedece dos 10 mandamentos está em pecado grave e precisa se confessar e andar na linha. Senão, tudo vai continuar infestado pelo demônio e você não vai ter facilidade de se libertar da feitiçaria. Uma das coisas importantes é você se confessar. Então, voltemos aqui. Assim os lugares e as coisas do mesmo modo que as pessoas estão sujeitas à infestação demoníaca. E preciso não esquecer a atuação dos demônios nos ares. Então gente, está tudo contaminado, até os ares, né? Como diz lá em Efésios. Além de estar os objetos, as coisas, o material, você. A gente já está tudo infestado, porque já estão tudo sujeitas à infestação maligna, como eu já expliquei para você, tudo já está sujeito. Inclusive os ares, né, a respeito das quais não adverte o apóstolo, não temos que lutar somente contra armas de a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então a nossa luta não é só contra esta ação, né? Só contra os espíritos dos ares, é contra tudo. Por isso que você tem que consagrar no batismo, nas orações, jogar água benta nos objetos. Por isso que a partir do momento que você joga água benta nos objetos, tudo você está abençoando, consagrando a Deus. Entenderam? Entenderam o porquê você está tirando da infestação, que por natureza tudo já pertence ao maligno. Por isso que é bom, é importante tudo que você compra. Tudo que você vai adquirir, você abençoar com a água. Por que a água benta? A água benta já está o poder do Padre. Então, o Padre abençoa ali, aquela água tem aquele poder de Deus e você joga, vai aspergir os seus objetos, suas coisas. Se o Padre não pode estar presente para fazer uma oração, ou uma pessoa muito ungida fazer uma oração na sua casa, no seu ambiente, para tirar tudo isso aí e consagrar tudo. Temos, por exemplo, a entronização do Sagrado Coração de Jesus, que entroniza na casa. Ou seja, toda essa preparação e esse ritual também serve para poder sua casa pertencer ao Sagrado Coração de Jesus. Então existem diversas formas. Porque a Virgem Maria tem pedido em Fátima a consagração ao seu Imaculado Coração, nós nos consagrarmos, exatamente porque ela conhece isso, ela sabe que nós estamos sujeitos à infestação do demônio. E precisamos, assim como a gente peca toda hora, quando a gente peca, comete pecado grave, aí a gente sai, deixa de pertencer a Deus e a gente passa a pertencer ao inimigo de novo. E quando a gente se arrepende e se converte, aí a gente passa a pertencer de novo a Nossa Senhora. Por isso que o tempo inteiro você tem que fazer oração. Porque você não está livre, você peca. Se você não pecasse mais de jeito nenhum, você não precisava mais fazer consagração. Né? Você não precisava mais se preparar para Deus fazer oração, você não peca mais, né? Mas como a gente peca toda hora, então é pecando, então a gente fica tipo numa troca. Eu peco, aí despeco, pego e despeco. Então, quando você peca, você fica pertencendo ao maligno, você fica sujeito às infestações. Então é preciso você se limpar de novo, para que o maligno não tenha poder sobre você e sobre sua vida. Então isso é uma constante limpeza. Você todo dia não toma banho para ficar se lavando, então espiritualmente é assim. No dia que tu estiver no céu, não vai precisar mais disso. Você vai viver com Deus, não vai ter mais essas tentações. Então, voltemos aqui. Então entram nessa categoria, o que é na categoria da infestação? As casas, os lugares infestados, objetos que voam, é por isso que acontece às vezes o objeto voar ou se deslocar de lugar, sons estranhos, ouvir sons estranhos ou perturbadores como passos, pedras nas vidraças ou no telhado. Quando acontece tudo isso, o ambiente está infestado. Se você perceber isso acontecendo no local, não quer dizer que é com você. Eu estou ouvindo... Você tem o dom de ouvir, você tem uma sensibilidade de perceber onde é que está a presença do maligno. Bem, parabéns, você tem esse dom, por volta de desenvolver. Não quer dizer que você perceber essas presenças, o som ligando do nada, de repente eu estou ouvindo pedras no telhado do nada, de repente eu estou ouvindo sons e batidas do nada.
não quer dizer que você está sofrendo do demônio, mas é o local está infestado e Deus está te revelando para você saber o que aquele ambiente está contaminado de alguma forma. Então, existem várias formas de acontecer. Aí acontece também uivos, gritos, gargalhadas, você às vezes escutar. Impressão de presenças invisíveis, quem não já teve aquela impressão de ter visto algo, alguma sombra, alguma coisa. Sensações de perigos inexistentes, etc. Distúrbios visíveis, estranhos e repetidos que se verificam no mundo vegetal e no mundo animal. Árvores ou plantações que secam repentinamente. Quem não já viu árvore secada no nada, que a pessoa chamou de gordo? Infestado? Está infestado? Né? Os animais, às vezes, adoecer do nada, está infestado, às vezes não é você, então tem que fazer uma oração nos animais, nas plantas, jogar água benta, para purificar, porque ali, aí você vai dizer, ah, mas é besteira, é só uma planta. Não, meu filho, mas ali está a contaminação do demônio. O demônio está ali, é ele que causa isso. Essas coisas não é mágica, tá ali, a árvore secou e ficou murcha. Não, irmãos. É o demônio que está causando. Então você tem que expulsar ele, abençoando a casa, consagrando, como eu já falei. Aí a pessoa que tem olho gordo, tem gente que tem olho gordo, eu já vi, mão ruim. A pessoa toca na coisa e destrói. Aí onde é que está o problema? Ela está infestada. Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Entendeu? Ela está infestada. Ela tem que se purificar. Procurar alguém de cura e libertação, de combate, para poder ver o que está acontecendo com ela, para ver o que tem que ser feito para ela ser liberta. Será que ela foi batizada? Se foi batizada, está vivendo em pecado grave? Então vamos ver o que está desobedecendo os mandamentos da lei de Deus e vamos se corrigir, entrar na linha, se purificar, abençoar, se confessar com o padre. Se não fez a primeira Eucaristia, vamos fazer. E tantas outras coisas, né? Como também aparecem doenças desconhecidas nos animais, pragas, né? Quem às vezes é de fazenda, de terra, tem muita praga e coisas que destroem animais que ficam aparecendo do nada, então tudo isso é infestação. Insetos e por aí vai. Certos fenômenos ou calamidades de aparência e estruturas naturais, então também às vezes de repente acontecem tipos de tempestades, terremotos e outros cataclismos, incêndios, desastres. Às vezes acontecem essas coisas, incêndios, desastres, terremotos, furacões. Às vezes é uma infestação, porque o demônio age nos ares. O demônio age nesses, vamos assim dizer, no tempo. Nós já estudamos isso aí, sobre o poder dos demônios do tempo, que ele tem o poder de causar furacões, vendavais e por aí vai. Podem ter igualmente o demônio como autor, tudo isso aí. Não quer dizer que é só catástrofe natural. Hoje o homem pode provocar terremoto, hoje o homem provoca furacão, ele pode provocar esse monte de coisas. Então não quer dizer que é só algo natural, pode vir também só algo natural acontecendo, furacão, terremoto, mas isso pode estar vindo também do demônio. Você tem que ver e averiguar. Aí isso já é a nível maior, por exemplo, a nível pode acontecer de estado, como nos Estados Unidos. Acontece muito furacão, né? Estranho. Alguns locais ter furacão demais, aquela concentração. Então tem que saber se isso aí não está sendo alguma infestação. É por isso que é importante até o país, o estado, a cidade ser consagrada, como o Brasil é consagrada a Nossa Senhora. E querem tirar isso aí, né? Essa consagração de Nossa Senhora. A gente viu essa briga aí um tempo atrás. Então, irmãos, o negócio é sério. O demônio, ele sabe de tudo isso. Por isso que ele procura tirar, ele procura trabalhar com pessoas do poder, da política, para poder tirar. Porque se tá consagrado, o demônio não tem poder. Quem conhece a história de Nossa Senhora de Fátima sabe que Nossa Senhora impediu em Fátima para consagrar a Rússia, porque a Rússia era um país na época muito ateu e ainda hoje é, não sei 100%, eu não posso dizer 100% em tudo, mas a Rússia comunista, o que é o comunismo para quem não sabe? Os comunistas, a Rússia é um país grande comunista. São aqueles que não acreditam em Deus e querem destruir e matar todo mundo que não acredita em Deus. Os padres, freire, a Rússia fez isso na época que Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917. E Nossa Senhora pediu, disse para a irmã Lúcia, avise ao Papa para consagrar a Rússia publicamente, convocar os bispos do mundo inteiro para fazer esta consagração da Rússia, porque se não fizer essa consagração da Rússia, ela iria espalhar seus erros pelo mundo. Isso em 1917. Quais seriam esses erros? O erro do comunismo,
do marxismo chamado, porque o comunismo vem da ideia de Karl Marx, e o socialismo, progressismo, todas essas ideias. Porque tudo isso aí leva a pessoa a dizer que não devemos acreditar em Deus, ter um Deus, porque Deus atrapalha a vida do homem, Deus que está fazendo o homem ter guerra, então levar o homem a não acreditar em Deus. E por que Nossa Senhora pediu a consagração? Porque a Rússia já estava infestada pelo maligno, claro, é óbvio, é claro. Se um país semeia a falta de crença em Deus, quer destruir a crença no catolicismo, ela já está infestada. A gente não está vendo que a infestação são pessoas, são ambientes e locais e lugares que já tem por propriedade natural pertencer ao demônio, então é preciso consagrar a Deus e abençoar. Então por isso Nossa Senhora pediu a consagração. Mas não foi feito isso, aí está se espalhando e hoje a gente está vendo também no Brasil se espalhar o comunismo, né, indiretamente, sorrateiramente na surdina, usando outros nomes como socialismo e tantos outros, progressismo e tantos outros nomes disfarçado, aí você vai caindo no conto do vigário, que a gente já viu aqui que o demônio é sedutor, a tentação. Então, por exemplo, o raio que caiu do céu e consumiu os pastores e as ovelhas de Jó. Que explicação você tinha sobre isso? Do mesmo modo que o vento do deserto fez cair a casa dos filhos do patriarca, esmagando sobre as ruínas, foram suscitadas por Satanás. Aí aquela história do Jó, né? Que a casa caiu e os filhos do Jó morreram. Foi tudo provocado por Satanás. A infestação, então a vida de Jó ficou infestada. Então toda a situação do Jó, que ele ficou na pobreza, tudo isso aí foi infestação que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus permitiu. Jó estava dentro da redoma, protegido por Deus, dentro da cúpula, e Satanás se apresenta diante de Deus e diz assim: se tu tirar a proteção do Jó e permitir que eu mexa com ele, tu vai ver que o Jó não vai continuar fiel a ti. Só porque tu protege. E aí Deus permitiu para provar e santificar mais Jó. Aí Deus tirou a consagração, ela nos coloca numa cúpula, né? Ela nos envolve. Você já viu o santo que fica dentro de um vidro fechado, protegido? A imagem bota assim um vidro fechado? Pois é, a cúpula. E Jó tinha essa proteção e Satanás não podia chegar. O que era essa proteção? A consagração. A entrega para que tudo da vida do Jó pertencia a Deus. Porque Deus orava, entregava tudo a Deus. Então Deus o consagrou, Deus envolveu, protegeu, como a galinha protege os pintinhos, né, com as asas. Então Deus protegeu. E aí Satanás sabia disso, mas pediu que Deus tirasse essa proteção. E Deus fez para santificação dele, como nós já vimos aqui nas aulas anteriores, porque Deus prova, né? A provação de Jó. Então, tudo que aconteceu em Jó que você imaginar é infestação, destruição, só que veio de formas de coisas, acontecimentos naturais, né? O raio que caiu do céu, que matou os pastores, veio um raio do céu de nada. Por isso que nem sempre, irmão, o raio que você está vendo caindo no local não quer dizer que é de Deus ou é natural. Às vezes é o demônio que está provocando. É o demônio que está fazendo cair um raio. Aí você pensa assim, meu Deus, eu pensei que o raio... às vezes o raio, o vendaval, o furacão, está vindo de Deus, o terremoto. Não. Você está aprendendo aqui, pode ser uma infestação. Às vezes vê um raio cair na tua casa e você vai dizer, foi só coincidência. Como que a gente vai saber 100%? Você tem que ter uma pessoa muito ungida de oração para poder saber na sua casa se aquele raio que caiu foi provocado por Satanás. Se foi da natureza, normal, ou se foi dos anjos de Deus para poder punir. Porque, como eu disse, Deus permite também, né? Os anjos de Deus, nós já vimos isso, os anjos de Deus, eles também nos chicoteiam para nós aprender. Nosso anjo da guarda, às vezes, nos dá uma palmadinha. Viu? Não pensa que é porque o anjo da guarda que ele não vai dar, não. Quando ele vê a gente no caminho errado, ele... epa, peraí, vai fazer isso aí não. Então, muitas vezes essas manifestações ocorrem em concomitância com casos de infestação pessoal ou de possessão diabólica. Então, esses acontecimentos ocorrem misturados às vezes, né? Quando a pessoa está com a infestação pessoal, como eu já falei, que é com você, algo que não vai bem,
Então, às vezes é tipo assim, parece que tudo na sua vida tá desastrado. Nada tá bem. Parece que você é uma pessoa desastrada. Se você faz aquilo, não dá certo. Ou seja, na verdade, você está sofrendo uma infestação que está prejudicando sua vida. Vamos saber agora aqui o que é infestação pessoal, na aula 76. A infestação pessoal é uma perturbação. O que é a pessoal? Perturbação que o demônio exerce, já não mais sobre o mundo material. Não é mais no mundo material, na matéria. E nas criaturas irracionais, mas sobre uma pessoa direta, sem contudo impedir-lhe o uso da inteligência e da livre vontade. Ou seja, a infestação que o demônio causa nos homens, em nós, seres humanos, não vai impedir, você não vai ficar inconsciente, entendeu? Você não vai ficar sem saber o que está fazendo, você está consciente muito bem. O que é isso? Vamos ver aqui. Apesar de ser excepcional, uma infestação é chamada excepcional, que é a extraordinária, porque é algo que não é comum de acontecer, não é como a tentação. Então, ela é talvez o mais frequente dos 3 tipos de atividades maléficas extraordinárias, isto é, infestação local, infestação pessoal e possessão. Então, a infestação pessoal é a mais frequente de todas essas 3 das extraordinárias, porque a gente está falando a gente está falando das ações extraordinárias do demônio. Quais são as 3 ações extraordinárias do demônio? A infestação local, que eu já falei, material, ambiente, os seres e por aí vai, irracionais. A pessoal, que é o homem, e a possessão. A pessoal é a mais frequente de todas essas, que acontece mais. Como? Vamos lá descobrir. Então a gente encerra aqui a nossa aula e vamos aprender sobre essas infestações gerais, local, pessoal, a partir da aula 77. Até a próxima.